gente, tem um assunto que eu quero falar com vocês, que é o choro do bebê, que gera tanta angústia nos pais, medo, ansiedade. E qual é o papel do osteopata no choro do bebê? O choro do bebê nada mais é do que a comunicação do bebê, uma das comunicações que o bebê tem com a gente, né? Então, ou ele vai chorar de fome, de sono, de dor, ou ele vai chorar porque ele quer colo, podendo ser também uma manifestação do ambiente. Então, essa comunicação precisa ter espaço nessa família, o bebê pode chorar, e aí com muita calma, os pais vão olhando para o bebê e tentando identificar qual é a razão daquele choro. Se o bebê apresenta um choro muito inconsolável, muito intenso, nos dá a ideia de que ele está se mantendo nesse estado de alerta, que ele não relaxa. O osteopata especialista em pediatria vai identificar nessa família quais são as situações que são gatilhos que fazem com que o bebê fique em alerta e permaneça em alerta, e através dessa identificação nós orientamos a família qual abordagem para tal assunto, para tal situação, e através do toque sutil nós temos condições de dar potência para esse corpo entrar no estado de relaxamento. Então, com técnicas específicas, nós vamos estimular o corpo do bebê a entrar no estado de relaxamento, seguindo as orientações em casa. Para as questões ambientais, o bebê que já foi estimulado no consultório para entrar nesse estado de relaxamento vai diminuindo a intensidade desse choro. Lógico que descartando se o bebê não sentir dor, se não existe nenhuma necessidade de intervenção médica, né? Então, a gente considerando que existe um choro inconsolável também por alguma influência do ambiente, né, emocional. Se existe dor, a gente vai também identificar no corpo do bebê o que precisa ser trabalhado. Por exemplo, um bebê que tem refluxo gastroesofágico, um bebê que vomita ou que não vomita, mas que tem desconforto nessa região do esôfago, do estômago. Então, a gente vai identificar essas regiões, a gente vai identificar no corpo do bebê o que precisa ser melhorado para que ele fique em equilíbrio e que essa dor diminua ou desapareça. Mas, gente, é assim, vocês, pais, têm até 3 meses de vida do bebê para aprender a identificar a razão pela qual ele está chorando. Se é aquele choro de fome, se é aquele choro de sono. Vocês vão conseguir, pela intensidade, pelo tipo de choro do bebê, saber exatamente qual está sendo a necessidade dele. A gente poder ouvir esse choro, dar espaço para esse choro acontecer, a engrenagem vai se organizando, né? Eu costumo, em meu consultório, perguntar para a família: como é que tá todo mundo? A mãe, principalmente, tá muito cansada, tá muito estressada, tá muito agitada? Se a resposta for sim, a gente precisa muito pensar sobre como essa mãe tá, né? Eu já falei para vocês, né, sobre o choro do bebê, que acontece também por uma manifestação do ambiente que ele está inserido. Então, cuidar dessa família, desse pai, dessa mãe que pode estar ansioso, angustiado, com medo, vai ficar de alguma forma refletido no bebê, né? Então, esse é um assunto que precisa ser tratado com os pais para que a gente tenha também um efeito positivo no bebê. Ao mesmo tempo que vocês, pais, estão com todas essas sensações, vem junto uma angústia de não saber o que fazer. Então, calma. A gente precisa começar do básico. Vamos olhar para o bebê. Tá de xixi? Tá de cocô? Já mamou? Tá com cólica? Tá com alguma dor? Não tendo isso, vamos dar colo para o bebê e vamos ver como é que fica esse choro. A tendência, se for essa necessidade do bebê, é que ele se acalme, né? A gente precisa considerar que o bebê ele vai passando por saltos de desenvolvimento físico e psíquico, né? Emocional. Então, quando o bebê passa por esses saltos, existe uma evolução grande dele, tanto física e emocionalmente, que exigem dele um crescimento, como o próprio nome diz, um salto de desenvolvimento, né? Em alguns marcos do seu desenvolvimento, o bebê passa, por exemplo, por uma identificação de suas próprias sensações,
porque ainda muito novinho, muito pequenininho, ele é uma extensão da mamãe. Então, o que a mamãe sente, o bebê acha que é ele que está sentindo, né? Então, o bebê, quando ele começa a identificar que tem suas próprias sensações, em alguns momentos pode ser angustiante. Então, os pais, os profissionais que estão ali com aquele bebê, têm um papel muito importante de acolher e falar: isso mesmo, tá tudo bem, a gente tá aqui cuidando de você, pode ficar tranquilo, a gente te ama, a gente te esperou muito, você é muito desejado. Vocês darem esse suporte, essa segurança para o bebê vai fazer total diferença no desenvolvimento dele, na tranquilidade de vocês, enquanto pais que precisam passar para os seus filhos, e o ambiente vai ser um ambiente mais leve, mais tranquilo, e isso vai fazer muita diferença na evolução e no desenvolvimento do bebê de vocês. Então, o choro do bebê é algo que a gente precisa muito pensar e conversar mais. Um beijo carinhoso!